Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 32 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. E eis que dei na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprarem madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles, se não faz conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei, e lhe referiu ao rei a resposta: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e entregaram na mão do que tem o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu o livro diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós nele está escrito. Digam graças a Deus. Vamos dar uma parada aqui e vamos analisar o seguinte. O rei Josias começou muito jovem, muito novo a reinar, apenas 8 anos de idade, praticamente uma criança. E Josias, quando ele amadurece, passa 18 anos do seu reinado, quando ele toma um pouco mais de alento e de consciência e de como estava a situação e a condição do povo de Deus, principalmente lá em Jerusalém, lá no seu reino, que ele era rei do sul, que era o rei de Judá. Quando Josias se depara com isso, uma das primeiras coisas em que Josias se preocupou foi com o templo. O templo, a última reforma que ele havia recebido, tinha sido há 200 anos atrás. Há 65 anos atrás, Ezequias tinha dado uma limpeza no templo, mas não houve reforma naquele tempo. E Uzias, na hora que ele começa a entender e ele começa a desenvolver o seu reinado, ele entendeu que não era só você ter um local aonde você pudesse adorar a Deus,
aonde você pudesse ir. As pessoas iam lá no templo. As pessoas frequentavam o templo, mas não havia palavra. Porque nos tempos de Manassés, diz alguns teólogos, que Manassés foi o filho de Ezequias, nos tempos dele, diz que ele destruiu todos os rolos aonde estavam escritos as leis que Moisés deixou para Israel. Por um acaso, alguém que era temente a Deus, ao ver o que o rei estava fazendo, escondeu dentro do templo uma cópia deste livro. E Manassés não conseguiu destruir totalmente. E nós vemos isso como muitas vezes nós estamos em relação a Deus. Nós até frequentamos os cultos, participamos das reuniões de orações, participamos dos cultos de adoração. Mas onde está a palavra de Deus na nossa vida? O que nós estamos fazendo nos intermédios dos dias em que frequentamos os cultos? Porque para os judeus, o sábado era o dia sagrado. Eles iam lá para o templo, eles cantavam orações, cantavam louvores, eles faziam orações, mas não havia palavra. Eles não tinham o despertar da orientação divina sobre eles. O que havia naquele tempo? Uma grande idolatria, grande destruição na vida do povo. Até dentro do templo eles construíram quartos aonde eram prestados cultos de prostituição, como nas nações pagãs se faziam. É como faz as pessoas que vivem uma vida religiosa. Elas frequentam a religião, mas vivem em pecados. Israel, que era o povo de Deus, também estava assim. E às vezes hoje, dentro da igreja, que é o povo de Deus, também está assim. As pessoas estão frequentando as igrejas, mas como estão as suas vidas? Como estão as suas almas? Como estão os seus corações? Como estão as suas vidas perante a Deus? Aonde é que está a palavra de Deus nos seus corações? A Bíblia diz que quando Uzias começou a reinar, ele fez o que era reto. Ele andou nos caminhos de Davi. Em outras palavras, ele pegou como exemplo a história de Davi. Ele procurou imitar, ele procurou ser, ele procurou ter um bom coração. Mas entre a gente procurar, querer ter um bom coração e ter um bom coração é outra coisa completamente diferente. E quando é que nós iremos ter um coração perfeito perante a Deus? Quando a gente tem um encontro com Deus. Como é que nós vamos ter um encontro com Deus? Não é quando a gente vem ao templo. É quando a gente vai à palavra. Ou quando a palavra vem a nós. Fica ao seu critério como você quiser. Porque aqui o que aconteceu? Por Josias estar querendo mudar a sua vida, e toda pessoa quando ela quer mudar, ela muda. Quem não muda é porque não quer, porque não procura. Quando Deus viu que Uzias estava procurando uma luz no fim do túnel, Deus fez com que Josias encontrasse aquilo que ele estava procurando, aquilo que de fato iria dar um sentido à sua vida, aquilo que de fato iria mudá-lo. Porque o que Josias precisava? Ele precisava de uma direção divina. E quando eles começam a fazer a reforma no templo, eles começam a tirar o lixo lá de dentro, eles começam a tirar a idolatria que tinha sido colocada dentro da casa de Deus, eles descobrem o livro da lei de Moisés, que havia sido guardado, escondido, para não ser destruído. E eles encontram esse livro
e o escrivão começa a ler para o rei o que estava escrito nesse livro. E nos chama a atenção porque na hora que Josias ouviu o que estava escrito no livro, na palavra de Deus, o que Josias faz? Josias rasga as suas vestes. Sabe o que ocorre hoje, como muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus? Elas dizem assim, minha mãe devia estar aqui para ela ouvir o que o pastor está pregando. Só que Deus sabe que a sua mãe não está aqui, então Deus está falando com a gente, não se faça de bobo. Quando ouvimos uma palavra que contrapõe o que somos ou o que estamos fazendo, isso aí também não é só eu que estou aqui, faço isso. Tem muita gente aí que está pior do que eu. Eu, afinal de contas, sou dizimista, sou patrocinador, eu dou ofertas na casa de Deus. O povo aqui também dava. Ele levava oferta, tanto é que o templo estava sendo reconstruído, reformado. Eles levavam, tinha dinheiro lá. Só que não adianta nada a gente trazer ou a gente fazer as coisas para Deus sem que Deus esteja conosco. É chover no molhado, não vai mudar coisa alguma. Quando eles descobriram os livros e Josias ouviu o que estava escrito no livro, na hora, o que Josias faz? Rasgar as vestes para eles, é como para mim e para você o que diz o profeta Joel no capítulo 12, versículo 13. É rasgar o coração. Porque nós só conseguimos enxergar a nossa condição física quando você olha para um espelho. E você só consegue enxergar a sua condição espiritual quando você olha para as Escrituras. Se você não olha para as Escrituras e se você não para ouvir a Deus, você nunca vai se enxergar. E na hora que nós nos enxergamos, é na hora que nós estamos meditando na palavra de Deus, na hora que nós estamos lendo os seus escritos, é ali que nós vamos nos enxergar se de fato nós queremos ver. Porque tem gente, por exemplo, que só lê a Bíblia por ler. Tem gente que só lê a Bíblia como se ela fosse uma história. Tem gente que só lê a Bíblia como se ela fosse um garimpo, aonde você vai buscar uma bênção, uma dádiva, alguma coisa para mudar a sua situação. Tem gente que só lê a Bíblia para buscar uma prosperidade, para buscar uma cura do corpo. Tem gente que só lê a Bíblia para encontrar uma bênção para a família. Mas esquece de ler a Bíblia para encontrar Deus. Para ter um encontro com Deus. O que Josias queria não era só uma reforma do templo. Eles poderiam reformar o templo, ficaria maravilhoso, tudo novo, tudo bonito. Mas com os mesmos corações de sempre, não adiantaria o templo estar renovado. É mais ou menos como nós, por exemplo, eu estava até conversando com o pastor esses dias, esse local aqui era muito feio, era horrível. Nós fizemos uma reformada, não ficou, mas deu uma melhorada. Mas quando a gente estava reformando aqui, Deus falou algo comigo, não adianta nada reformar por fora e não reformar por dentro. Não adianta nada por fora você estar bonito, com uma veste de gala, com uma veste de marca, de ponta, e por dentro você tem um câncer, uma gangrena. Por dentro você está cheio de artrite, de artrose, de osteoporose, de gastrite. Por dentro você está cheio de dor. De nada adianta por fora você ter uma bela aparência e por dentro você ser horrível. De nada adianta por fora você ter um sorriso, mas lá por dentro você está chorando. Quem não te conhece
não sabe o que é que você tem por dentro. Mas assim como Deus, nós sempre podemos ver que os homens sempre, eles querem tratar e fazer as coisas por fora e deixar tudo bonitinho com uma bela aparência. Amém. Isso é bom, é necessário. Mas Deus, o que Ele precisa, não é nem tanto do lado de fora, o que Ele precisa é do lado de dentro da gente. O templo iria ficar maravilhoso. O templo iria ficar belo. As pessoas iriam gostar. Mas e os corações? Como estavam? Os mesmos. As pessoas, as mesmas. Elas continuariam indo no templo, fazendo suas orações, fazendo seus louvores, mas continuando com seus corações sem serem transformados e sem serem mudados. Em outras palavras, daqui a pouco viria a destruição e alcançaria aquele lugar, e a todas aquelas pessoas, embora elas cantassem para Deus, embora elas orassem para Deus, elas seriam destruídas como se elas nada disso estivessem fazendo. Por quê? Porque tudo aquilo que elas estavam fazendo era contrário ao que Deus havia mostrado e falado para todo o povo de Israel. Na hora que Josias pega a lei e ouve, a Bíblia diz que ele rasga o seu coração, ele rasga as suas vestes, ele abre o seu coração, ele se arrepende, ele se humilha diante de Deus através de uma oração, e ele manda fazer o seguinte: pega os seus servos e disse: vá até uma profeta que há aqui num bairro novo em Jerusalém. Ele já tinha ouvido falar dela. Vá lá saber com ela o que nós temos que fazer. Por quê? Porque aquilo que os nossos antepassados fizeram e o que nós fizemos até aqui foi colocar uma corda no nosso pescoço, e qualquer hora nós vamos ficar sem ele. Sabe o que mais me admira nisso aqui, irmãos? É porque muitas vezes nós só temos uma diferença das pessoas que viveram antes em Belém. É porque elas antes talvez frequentavam outras casas. Nós frequentamos uma casa evangélica, mas as vidas são as mesmas. Só pegamos um caminho diferente para o templo, o lugar de cultuar a Deus, mas os hábitos, os costumes, as práticas, quando não estamos no templo, a nossa vida é idêntica a deles. Vivemos revoltados, vivemos frustrados, vivemos chateados, vivemos no fingimento, vivemos de mentiras. Muitos prostituem, enganam, roubam, mentem, são falsos. E acha que por estar no templo, por ser membro da igreja X ou da igreja tal, do ministério não sei o quê, acham que estão isentos do que virá. Josias sabia que se alguma coisa não fosse feita, a ira de Deus, a indignação de Deus, cairia sobre eles. Mas como hoje é pregado um evangelho genérico que diz, não, o importante é só você confessar a Deus o seu pecado. O importante é você pedir perdão e Jesus perdoa e não tem mais nada a ver. O importante, filho, que Jesus pregava e que os discípulos pregaram, não é isso que estão pregando por aí, só pedir perdão não. O importante é arrepender-se, significa, é mudar de vida. É não ser mais a mesma pessoa de outrora. Se nós ouvimos a palavra de Deus, mas colocamos ela apenas debaixo do nosso braço, através de um livro,
e carregamos para lá e para cá, e não colocamos ela como pauta da nossa vida, na nossa agenda, para a gente viver e para a gente fazer, você pode ter certeza que o mesmo que acontecer com um tolo lá fora, vai acontecer com a gente dentro da igreja. Não vai ser diferente. Aí tem gente que diz, pastor, eu não entendo, por que eu não consigo vencer, por que eu não consigo mudar, eu já sou da igreja há tantos anos, eu já sou da igreja há tanto tempo. Tá, peraí. Quando você ouve a palavra de Deus, o que ela causa em você? Tem uns, por exemplo, que quando ouvem o que eu estou aqui falando, causam revolta. Sair da minha casa para vir aqui escutar isso, poxa vida. Ficar recebendo puxão de orelha, ficar recebendo sermão. Minha vida não é para isso, eu quero buscar coisa boa, eu quero ter a benção. Amém. Depois vai com a benção para o inferno. Como aqui. Os que não se consertaram estavam lá na época de Nabucodonosor. E Nabucodonosor chegou, pegou todos eles com templo, com objeto sagrado, com tudo que era sagrado, e levou para a Babilônia e colocou eles como escravos. Eles ficaram lá só 70 anos. Eles estavam lá no templo. O templo não guardou eles, porque o que nos guarda não é um crucifixo, não é um azeite, não é um sal, não é uma laranja consagrada. O que nos guarda é a palavra de Deus. E para ela nos guardar, nós temos que guardar ela no nosso coração. Tem que haver em nós um desejo de mudança. Se nós sempre ouvimos as mesmas coisas, mas não queremos mudar, o que vai acontecer com a gente? A gente vai dar com os burros na água igualzinho os outros que estão lá fora, irmão, sem ouvir coisa nenhuma. Por quê? Porque a pessoa não quer mudar. Na hora que Josias ouviu essas palavras, ele manda consultar, olha, vai lá procurar saber o que é que nós temos que fazer, porque a situação não é para brincadeira. Tem gente hoje que está brincando com a palavra de Deus, está brincando de ser evangélico, está brincando de ser crente. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim, olha, não recebais a graça de Deus em vão. Sabe o que é isso? Não receber a graça de Deus em vão? É que Paulo está falando assim, hoje, Deus está favorável e disposto a nos perdoar, mas vai chegar uma hora, Ele não vai perdoar mais. Quantas vezes Deus perdoou Israel? Quantas vezes Deus apagou os seus pecados? Mas eles não mudaram, continuaram em seus pecados. Quando Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, quando ele afirma, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então ele está falando que tem que passar, a vida velha tem que ir embora, a vida nova tem que chegar. Não é um lugar novo, a vida nova. Aqui a casa de Deus estaria nova, mas o lugar seria velho do mesmo jeito. Porque aonde Deus não está, as coisas certamente não irão acontecer, principalmente coisas boas. Mas quando Josias recebeu o que nós hoje estamos recebendo, mas não estamos muitas vezes dando atenção, o que a Bíblia diz que ele fez? Ele abriu o seu coração. Ele quis consertar o que estava errado. Ele quis mudar. Sabe qual foi a resposta que Deus mandou para ele? Versículo de número 19, do capítulo 22. Olha o que Deus mandou falar com ele. É a mesma coisa que eu quero falar hoje com você. A mesma coisa que eu quero te dizer hoje. Versículo 19. Porquanto o teu coração, aqui essa tradução arrebenta com a gente, se enterneceu. A palavra correta é arrependeu.
porquanto no seu coração você se arrependeu. Lembre-se que arrepender é mudar. Arrepender não é o sentido que essa palavra aqui está nos dando, enternecer. Aqui dá-se um sentido que você ficou sentido. Puxa vida, ai, eu não queria. Ah, pastor, fiquei tão triste por causa disso, que quando eu descobri que eu estava todo errado, eu fiquei tão triste, sabe? É verdade, tem gente que fica tão triste na hora que sabe, irmão. Depois esquece tudo de novo e volta a fazer tudo outra vez. De tão triste que ficou. Aí só vive triste, porque toda hora está fazendo a mesma coisa e está sempre triste. Por que você vê crente hoje sempre frustrado? Porque é crente que não larga o pecado. É crente que vem na igreja, Senhor, eu pequei. Aí sai lá para a rua, né? Volta novamente para o pecado. Volta daqui a pouco para dentro da casa de Deus. Ai, meu pai, parece que eu estou assim, sabe? Com um caminhão nas minhas costas. Ai, eu estou tão desanimado. Ai, meu Deus, para ir para a igreja é uma dificuldade danada. Mas para ir para o baile, para ir lá para o cinema, para ir lá para o shopping. Vamos embora. Que saudade que eu estava, que vontade de dar uma volta. Puxa vida, mas para a igreja, irmão. Ai, meu pai. Ei, levantar uma hora dessa, eu não sei para quê. Tem tanto culto que eu poderia ir outra hora. Mas para levantar, para ir para qualquer outro lugar, levanta numa disposição danada, né? Aí por que as pessoas são assim? Porque vive atolado até a alma no pecado. Não é temperatura nem tempo e nem trabalho demais. É falta de transformação interior. O recado de Deus para Josias foi esse: porquanto você se arrependeu no coração. Não é se arrepender nas palavras, que tem gente que até confessa, pastor, puxa vida, eu não queria ter feito isso, pastor. Quantas pessoas já chegaram comigo, irmão, aqui mesmo? Alguns até pastores. Pastor, eu não queria fazer isso, mas só me perdoa. Perdoa, daqui a pouco ele está fazendo tudo de novo. Aí daqui a pouco o que eu fiz? Irmão, eu perdoo você, mas do ministério você vai ser tirado. Quer dizer que eu não vou poder ser pastor, mas não. Você vai ter que voltar, sentar para você aprender as coisas novamente. Aí quando você tiver, virar gente. Então eu não aceito não, porque para mim ficar na igreja como membro, eu não quero. Mas também para mim ficar com você no altar vivendo em pecado, eu também não quero. Porque as pessoas querem ter as coisas, mas elas não querem mudar. A pessoa quer ser curada, mas ela não quer ser transformada. A pessoa quer prosperar, mas ela não quer ser salva. As pessoas querem ser libertas, mas elas não querem mudar de vida. Assim, qualquer tolo, né, diz o ditado aí, que até injeção na testa o camarada pega. Eu nunca peguei, mas nem pretendo também, nem de graça. Né? Então ele diz, porquanto o teu coração se arrependeu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Deixa aqui quieto aqui e vamos lá em Joel capítulo 2. Porque Joel, ele é a base da nossa primavera. Você tem que estar lendo Joel todo dia, que se você quiser uma primavera diferente, irmão. Todo dia esse capítulo 2 de Joel, ele tem que entrar na sua alma de tal forma que você se lembre dele sem ler. Joel, capítulo de número 2. Abriu? Versículo 12. Ainda assim,
Agora mesmo, diz o Senhor. Quando é que é para fazer? Agora mesmo. Eu me lembro, por exemplo, do faraó, que quando o faraó chamava Moisés, que as pragas estavam destruindo ele, aí o faraó chamava Moisés, e Moisés perguntava, quando é que você quer que eu ore por você? Aí sabe o que ele dizia? Ore amanhã. Ele vai ficar até amanhã nas pragas ainda. Tem gente que a praga já está dentro da casa dele, já está dentro do casamento, a família já está azeda, o bicho já está pegando lá dentro, e aí a pessoa diz assim, qualquer dia desse eu vou lá na igreja. Qualquer dia desse eu vou ter uma conversa com o pastor. Qualquer dia desse eu vou fazer uma oração, vou entregar minha vida para Jesus. Qualquer dia desse, uma vez a pessoa vai para o inferno e não entrega. Porque o tempo vai passando e a pessoa não toma decisão. A vida ela é feita de decisão e Deus está dizendo, ainda assim, agora mesmo. Agora quando? Quando você estiver ouvindo. Quando foi que Josias mudou? Na hora que ele ouviu. Tem gente que já ouviu, irmão, não sei quantas vezes e não muda. Aí quando vem a cacetada do inferno, ai meu Deus, por que você está deixando acontecer isso comigo, meu pai? Deus deixando? Nós é que não tomamos vergonha na cara. Nós não queremos mudar. Nós ficamos protelando, vestimos a camisa de religioso, estamos dentro da casa de Deus porque eu frequento o culto, porque eu estou aqui todo domingo, eu sou pastor, mas eu preciso de mudanças na minha vida. Só há um perfeito, e você sabe quem é? Deus, mas Ele trabalha no aperfeiçoamento da nossa vida e nós temos que chegar a esse aperfeiçoamento. Por isso que o Josias tinha um bom coração, mas estava no meio de todo o rolo lá. E diz assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Converter, irmão, é voltar para Deus. Quando nós nos voltamos para Ele, Ele tem misericórdia, Ele nos abençoa. Aí quando chega lá na parte das bênçãos, como por exemplo no versículo 25, restituir-vos-eis os anos consumidos pelos gafanhotos. Eu quero restituição, pastor, eu perdi tudo, eu quero tudo de volta. Tá, a primeira coisa antes de eu pedir restituição, a primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar para Deus. Comereis fartamente. Pastor, eu quero ter prosperidade e fartura na minha vida. Quer? Então, antes disso, tem uma coisa a ser feita. Qual? Abra o seu coração e volte totalmente para Deus. Aí você não vai ter falta de coisa alguma na tua vida. Aí ele diz, e sabereis que eu estou convosco, estarei no vosso meio, e essa é a causa de vocês não serem envergonhados. Pastor, eu não quero passar vergonha com mais nada na minha vida. Não quer não? Pois é, Deus tem que estar contigo, para você não passar mais vergonha. E para Deus estar conosco, nós temos que voltar para Ele. Voltar para Ele não é falar dEle, não é falar sobre Ele. Voltar para Ele é passar a ter o temor dEle no nosso coração, que foi o que fez Josias. Que na hora que ouviu, rasgou as suas vestes, chorou diante de Deus, lamentou, não é pela desgraça, porque a desgraça não tinha vindo ainda. Eu ouço as pessoas dizer assim, pastor, essa vida é um inferno. Inferno, irmão, é o que está preparado, e se a gente não abrir os olhos, vamos para lá. Isso aqui não é inferno, não. Nem antessala do inferno isso aqui é. Isso aqui é bom demais. Isso aqui é ótimo, é espetacular, sensacional. Mas é que eu estou sofrendo, a minha vida é um inferno. Inferno não, inferno é para onde a gente corre o risco de ir. Josias não chorou por causa da destruição, porque ela não tinha chegado. Aqui a palavra fala assolação, que é destruição, maldição. Ele não chorou por causa disso. Você sabe por que Josias chorou?
por causa do pecado que ele estava vivendo nele. A gente chora por causa de doença, a gente chora por causa de dificuldade financeira, a gente chora por causa de problema familiar, a gente chora por causa de vários problemas na vida. Mas às vezes a gente não chora por causa de pecado. O pecado não dói. Por quê? Porque, afinal de contas, a nossa vida não está tão ainda ruim, porque Deus é misericordioso, Ele é bom, e Ele não deixa o mal chegar logo de vez e nos ceifar. Às vezes, alguns, a vida está até legal. Mas até quando essa vida vai ficar assim legal? Se nós não arrependermos, como aqui, por exemplo, a destruição viria, como ela veio posteriormente. Ela veio no meio de uma geração que não quis mais ouvir a Deus, porque na hora que Josias ouviu a Deus, volta lá para o segundo livro de Reis 22, o versículo 20 diz assim, olha, pelo que hei, eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram para trazer ao rei a resposta. Irmão, olha a palavra que Deus mandou para o Josias. Josias, isso aí que eu falei na minha palavra, isso vai ocorrer. Irmão, Jesus falou lá em Mateus 24, sobre a grande tribulação que há de vir sobre o mundo. É o princípio das dores, sofrimento, das dificuldades. Mas sabe o que acontece? Aparentemente isso não está afetando ninguém. A Bíblia diz que nós estaríamos vivendo nos últimos dias como nos dias de Noé. As pessoas casavam, as pessoas estavam felizes. Mas você já viu os problemas no tempo de Noé? A apostasia, de tal modo que Noé pregou 120 anos, e quem ele conseguiu colocar na arca com ele foi só a sua esposa e seus 8 filhos. 8 almas, os seus filhos com suas esposas, que é o que diz a Bíblia. Foram 8 pessoas de toda aquela população mundial da época, mas não foi por falta de aviso, não. O aviso tinha. O aviso estava lá. Noé avisou durante 120 anos, mas ninguém acreditou nele. Como há mais de 2000 anos, a palavra de Deus vem nos alertando. A palavra de Deus vem falando conosco. Como tem crente dentro da igreja há 10, 15, 20 anos e não se emenda. E Deus está falando. E Deus está falando, vai chegar uma hora que Deus não vai falar mais com a gente. Eu estava mostrando para minha esposa lá em casa. A Bíblia diz que Deus trabalha constantemente, de dia e de noite, Ele não se cansa, mas tem uma coisa que cansa Deus. Você sabe o que é? Os nossos pecados. Para essa geração aqui, ó, esse povo aqui, Deus falando através do profeta Jeremias, Deus diz, eu cansei de perdoar vocês. Irmão, para Deus cansar, filho. Coisa séria. E esse povo aqui de Israel conseguiu fazer Deus cansar. Como eu estou vendo que hoje a igreja evangélica, eu não estou falando do mundo não, estou falando dos crentes. Eu estou falando para quem tem ouvidos ouvir. Deus está cansando de perdoar o pecado dos crentes. Deus está cansando, Ele não cansou ainda não.
Porque na hora que ele cansar, ele não perdoa mais. E quando Deus não perdoa mais, sabe o que ocorre? Maldição, destruição, dor, sofrimento, desgraça após desgraça. Porque nós, às vezes, abusamos da graça de Deus. Nós precisamos fazer como fez o rei Josias. Abrir nosso coração diante de Deus. Buscar a Deus para tê-lo conosco. Não é só para ter as suas bênçãos, não. As bênçãos é consequência de estar com Ele. Essa destruição cairia sobre o reino de Judá, mas por causa da atitude de Josias, Deus retardou. E Deus disse para ele: Josias, os seus olhos não verão. Aí me faz ver o que Salomão lá em Eclesiastes 8, Salomão diz, acho que o versículo é o 20, Salomão diz: aquele que guarda os mandamentos não experimentará nenhum mal. Por que os nossos olhos estão vendo o mal diante da gente? Por que nós estamos vendo a destruição diante dos nossos olhos? Porque a gente não muda, irmão. A gente não procura guardar, a gente não procura fazer, a gente não procura se esforçar, a gente não se interessa pelas coisas de Deus. Quando ele achou o livro de Deus, ele mandou ler. Quando ele leu, ele mudou. Quando ele mudou, ele manda perguntar: o que pode ser feito alguma coisa? Pode. Porque enquanto Deus está falando conosco, há jeito, há cura, há salvação, há libertação. O problema é na hora que Deus parar de falar. E é por isso que a Bíblia nos adverte. Olha, Hebreus capítulo de número 10, só para mim terminar aqui. Pastor, não gostei dessa palavra. Pois é, irmão. Tem remédio que o médico dá também, eu não gosto não, mas quando eu preciso eu tenho que tomar. Amarga, né? Mas sara. Hebreus 10. Posso ler? Versículo 25, vamos começar aqui. Na realidade, você poderia começar no versículo 19, porque está dentro de um contexto. Mas vamos começar no 25. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Você pode ver que dia aí está com a letra maiúscula, não está? Que dia é esse que ele está falando? Não é o dia da bênção, não é o dia do juízo. É o dia em que Jesus voltará à terra para buscar os seus. E nós, se dormimos em Cristo, no tocar das trombetas dos anjos de Deus, ressuscitaremos e encontraremos com Ele nos ares. E nós, os que estivermos vivos, seremos levantados e estaremos para sempre com o Senhor. Então, se você já foi ou se você estiver aqui, em ambas as coisas você tem que subir. Amém? Então, primeira coisa, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Irmão, você sabe quando Paulo falou isso aqui? Tinha poucos anos depois da ressurreição de Cristo. Isso aqui foi por volta de 70, 80 anos. As pessoas já tinham o costume e o hábito de abandonar a congregação. Você sabia que tem mais gente desviado do que gente convertida? E o primeiro ato da pessoa, quando ela desiste de Deus, é abandonar a sua casa. Como é que estava a casa de Deus nos tempos de Josias?
tão abandonada que teve que ser feita uma reforma. Como é que está hoje o coração de muitos crentes? Está tão abandonado, irmão, que precisa de uma reforma. Mas às vezes a pessoa acha que só precisa de uma reforma no rosto, faz uma plástica, põe uns rebocos, põe uns negócios aí assim, tampar o buraco, algumas coisas assim. Se sente bem fazendo, faça, mas não vai ter jeito. Vai chegar uma hora que a coisa, né, irmão? Chega para todo mundo. A minha mulher estava olhando para mim e disse: meu filho, mas tem um monte de cabelo branco. Eu falei: o que eu posso fazer? Eu gostaria que já tivesse tudo branquinho já. Não tem jeito não. Eu estava pensando assim: olha, meu pai morreu aos 76 anos. Se eu for aos 76, então só falta mais 29. Então, eu já estou mais para lá do que para cá, irmão. Suponhamos que aqui seja os 70, né? Então, já estou aqui, ó. Coisa séria, né? Olha o tanto que eu já caminhei, ó. Só que chegar aqui, eu não vou fazer assim, eu vou fazer assim. Se eu tiver vergonha na cara. Se eu não tiver vergonha na cara, é assim. Mas como eu estou pedindo a Deus para Deus me dar vergonha na cara, então eu vou assim. Amém? Pensando que eu vou para o inferno? Não vou não, não quero ir não. Então por isso ele diz assim: não quero e estou trabalhando para não ir para lá. Não é só não querer não. Então ele diz: quanto mais você vê que aquele dia se aproxima, admoesta, chama, fala, convida as pessoas, traz as pessoas a Deus. Vem você para a casa de Deus. Vem ouvir a palavra de Deus, vem escutar o que Deus está falando. Por quê? Porque olha o que ele diz aqui, olha, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha para cá. Deus não falou com Josias? Falou ou não falou? Se Josias tivesse falado com o escrivão: larga esse livro para lá, não quero saber, problema é dos outros, eu estou cuidando da minha vida, Deus já pega o boi que eu já estou reformando o tempo para ele, nós já vamos levar daqui a pouco umas ovelhas, levar uns bezerros, levar uns bois para lá, nós vamos dar de oferta. O que é que Deus quer mais, poxa? Tinha um problema, irmão, sabe qual era o problema? É que Josias tinha sido avisado. O que é o voluntário? O voluntário é quando nós já sabemos, mas mesmo assim, continuamos a fazer. Por exemplo, nós ouvimos que quem mente é filho do diabo, que é mentiroso e pai da mentira, e quando ele mente não há verdade nele. Mas nós continuamos mentindo porque a mentira até nos traz bons lucros. Mas nós sabemos que a mentira não convém a um filho de Deus. Até porque a mentira me desqualifica como um filho de Deus e me torna um filho do diabo. E se eu continuo na mentira, então eu estou continuando consciente. E se eu já sou consciente do que eu estou fazendo errado, o sacrifício de Jesus lá na cruz não me cobre. Eu sei que o adultério é pecado, mas eu continuo no adultério. É o pecado voluntário. Não, mas quando eu fui para a igreja, eu já tinha essa outra pessoa, e eu também tenho muito amor por ela, eu também amo ela, mas adultério é adultério, filho. Ah, pastor, quando eu vim para a igreja, eu já estava vivendo com essa pessoa, eu já estava... Então conserta. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, corrija o erro. Case, se não pode conter, case, é o que diz a Bíblia.
Ah, mas é que eu não sei se essa é a pessoa certa. Vai lamber sabão, meu irmão. Ah, se não sabe, então separa, pô. Tem gente que acha que Deus é tosco. Tem gente que gosta de brincar, irmão, com fogo. O camarada vivendo 25 anos com a mulher veio dizer comigo, não, mas não sei se essa é a mulher certa para mim. Eu falei, desgraçado, você já usou essa mulher 25 anos, miserável. E você quer dizer que você não sabe se ela é a mulher certa? Mas sabe qual é? É o surdo que não quer ouvir. E é o que a Bíblia, é o que Paulo está aqui mostrando. Olha, se nós continuarmos, se nós sabemos. É como um dia um senhor veio falar comigo e disse, pastor, eu não concordo com essa pregação que o senhor falou hoje, não. Eu falei, sobre o quê, irmão? O senhor pregou essas coisas aí, eu não concordo não, pastor. Eu falei, irmão, o que eu falei estava escrito aonde? Ele falou, está na Bíblia, mas eu não concordo dessa forma, dessa maneira. Eu falei, então, irmão, o senhor está ciente, não está? Eu ouvi. Falei, então, maravilha. Se o senhor quiser, faça. Se o senhor não quiser, o senhor já está sabendo. Porque cada um, quando ouve, toma a atitude que desejar. Cada um, quando ouve, faz o que quer. Josias, quando ouviu, abriu seu coração, se humilhou, chorou por causa da condição que estava ele, seu povo, sua nação, seu lugar. É o que eu acho hoje interessante, irmão. Nós olhamos lá fora e vemos, né, desde as autoridades na mentira, na corrupção, no roubo, matando, fazendo de tudo para poder estar por cima. Nós vemos prostituição, adultério para tudo quanto é lado, mas nós nem choramos por isso. Isso se tornou tão comum que a gente nem sente mais. Nem incomoda mais a gente. É tipo assim, os corruptos se candidatam a uma eleição, mas como eles dão uma coisinha aqui e acolá, uma colherzinha, o cara já não vota mais pela cabeça, ele vota pela barriga. E até diz assim, não, mas não tem problema, se eles estão roubando, se eles estão fazendo, mas pelo menos eles estão me dando comer. E vai por aí, né? Mas isso a gente deveria ter vergonha, nós deveríamos chorar diante de Deus por esta causa. Mas a gente, nós viramos o país dos que não tem mais vergonha dos pecados. Viramos o povo, mas pastor, eu não estou vivendo nisso. Josias também, eu tenho certeza com você, que ele não estava naquelas práticas, mas ele se envergonhou do que estava, porque estava no meio dele. É o que nós deveríamos também fazer. Se nós continuamos no erro depois de recebermos o conhecimento da verdade, o sangue de Jesus já não cobre mais nossos pecados. Por isso que é necessário, quando a gente ouvir a palavra de Deus, a gente parar e mudar. Ainda que eu não consiga, Senhor, eu não tenho forças para ser o que o Senhor quer que eu seja, mas me dá forças para mim ser essa pessoa. Eu quero ter esse coração como o Senhor diz que eu devo ter. Eu quero ser essa pessoa como o Senhor diz que eu devo ser. Eu quero fazer como o Senhor diz que deve ser feito. Não é como eu acho, como eu penso que deve ser. É por isso que nós necessitamos, irmão, de reformar a nossa vida. Reformar. Em 1 Coríntios capítulo 6, volte aí na sua Bíblia aí, que nós vamos terminar aqui. 2 Coríntios 6. Posso ler?
Paulo começa no versículo de número 10. Ele diz assim, aliás, no 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ok. Essa é a listagem que Paulo coloca aqui, e que, por incrível que pareça, não se assuste não, tudo isso aqui estava dentro da igreja de Corinto. Os crentes estavam fazendo. Não, eu estou no pecado, mas eu estou na igreja. Sou membro da igreja X. Eu estou no pecado, mas eu estou indo na igreja. Bom, é a vida de cada qual, né? Mas lá dentro tinha gente efeminada, sodomita, devasso, adúltero, idólatra. Eles estavam dentro da igreja. Mas ao mesmo passo que estavam dentro da igreja, eles também tinham os seus deuses que eles cultuavam. E como tem gente que vem na igreja, tem gente que assiste ao show da fé, né, que até é patrocinador do show da fé. Mas também tem o Sebastião, tem o Jorge, tem a Nazaré, tem tantos outros que eles cultuam, está pendurado nas suas casas, está dentro dos seus automóveis, porque está dentro do coração. Se está dentro da minha casa, é porque está dentro do meu coração. Não adianta eu tirar de dentro da casa e dentro do coração vai estar. Não vai haver diferença nenhuma. Quando eu tiro do coração, eu tiro de dentro da casa. Não vou mais pegar aquilo. Então lá dentro tinha gente, tinha ladrão, tinha avarento, dentro da igreja. Por exemplo, quer ver uma coisa? Não se assuste não. Talvez você diga assim, igual uma vez o meu pai disse assim, meu filho, graças a Deus eu nunca peguei uma agulha de ninguém. Eu criei todos vocês, ainda criei mais 4, ainda que não eram filhos. Eu nunca peguei uma agulha de ninguém, nunca roubei ninguém. Eu olhei para ele assim, falei assim, concordo com isso não. Para mim o senhor sempre foi ladrão. Meu irmão, meu pai me olhou assim. Se ele tivesse com chicote, mas ele já estava velho e eu já era pastor. Porque o dia que eu falei com ele, porque ele ia bater no meu irmão, porque ele fumava e meu irmão estava fumando. Então eu falei para ele que ele era o exemplo errado. Se o senhor fuma, o senhor não pode bater nele, porque o senhor fuma. Aí ele me deu uma... Mas eu saí correndo e ele não conseguiu me pegar. Ali eu não ia correr dele, mas eu olhei para ele e disse assim, para mim o senhor sempre foi ladrão. Olha, meu pai virou assim para mim, como é que é, rapaz? Falei, calma aí. Não criemos pânico. Peguei a Bíblia e disse para ele, leia aqui, Malaquias 3, versículo de número 8, 9 e 10. O senhor é dizimista? Ele disse, não. Eu falei, então o senhor é ladrão. O senhor nunca roubou os homens, mas o senhor sempre roubou a Deus. Dentro da igreja tem crente que levanta as mãos para os céus, louva, canta, pula, grita, sapateia, profetiza, mas é ladrão. Por que não dizima? Se você pegar Malaquias 3,8, foi o que a irmã falou lá, Deus diz e alegou para Israel que eles roubavam a ele nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Está dentro da igreja, não dá oferta, é ladrão. Está dentro da igreja, é avarento. Está dentro da igreja, mas bebe umas e outras. Nos intervalos dos cultos. Eu conheço até pastor que tem até barzinho dentro de casa, irmão. E tem uns que ainda vai para o altar e ainda dizem, eu bebo sim. Só falta cantar a música do camarada, né? Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo.
Tem um camarada que cantava uma música dessa aí. Até bebe. E outra coisa, nem os maus dizentes. Tem gente que está dentro da igreja, mas vive falando mal dos outros. Mas está dentro da igreja. Está dentro da igreja, mas fala mal do próprio pastor da igreja. Fala mal da vizinha. Fala mal do patrão. Fala mal dos irmãos. E vai por aí afora. Mas, como a proposta hoje é reformar o templo, o versículo de número 18 diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Olha para cá. Você diz assim: eu não estou prostituindo. A prostituição que a Bíblia se refere não é só a física. Existe a prostituição espiritual. Se você tem fé em duas coisas, então você é um prostituto cultual. Porque você ora ao Deus Criador do céu e da terra, mas você também ora a uma outra e qualquer outra divindade. Então você é um prostituto. Aí o que eu faço? Mais ou menos, o que Israel fazia nos tempos de Josias? Durante o dia, eles iam para o templo, louvavam, cantavam e oravam. E à noite, sabe o que eles iam fazer? Iam para debaixo das árvores, iam cometer até orgias, porque existiam os deuses da fertilidade, e os deuses da fertilidade, a mulher eu sou Afrodite, e o outro lá, eu sou não sei quem, e os dois para procriar, juntavam na pouca vergonha. Isso era o povo de Deus dentro da casa de Deus. Viu, irmãozinho? Assim tem gente que ao mesmo passo que ele vem na igreja evangélica, que ele ouve uma mensagem bíblica, ele também faz algo que a Bíblia condena. Acende vela para os anjos, acende vela para os deuses, que na verdade não são deuses, são demônios. E vai por aí afora. A gente aqui não lê, mas se você pegar aqui, esse primeiro livro de Paulo, aqui, a igreja de Corinto, você vai ver todos os pecados que haviam dentro da igreja. E por que esses pecados estavam dentro da igreja? Porque o povo lá não lia a Bíblia. Por que o pecado fica dentro da gente? A gente não lê a Bíblia. Porque quando você lê a palavra de Deus, o pecado você começa a se incomodar com o pecado. É por isso que as pessoas não gostam de ir na igreja onde a palavra é pregada. Sabe por quê? Porque elas começam a ficar incomodadas. Elas vão ter que escolher uma coisa. Ou eu largo o pecado ou eu largo a igreja. Aí você já sabe, né? Muitos largam a igreja. E vamos embora. Então, o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Porque eu estou oferecendo meu corpo para Deus. E depois eu vou lá rezar, orar a uma divindade. E chamar aquela divindade à minha vida. Então, o meu corpo está sendo duplicado, né? E aí ele diz assim, olha. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do quê? O nosso corpo é templo do quê? Do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Fosse comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem mesmo, irmão? Então fala para o seu vizinho, hoje é dia de fazer uma reforma. Você sabe que às vezes quando você começa a fazer uma reforma, você abre assim uma coisa, você diz assim, caramba, esse telhado ia cair. Por isso que Josias começou a fazer a reforma lá, descobriu o que é que estava reservado para Israel. Irmão, o que Deus tem reservado para o pecador vai ser algo muito triste, até de se ver. Tanto que Deus falou com Josias, você não verá o mal que virá. Você vai dormir em paz. Nós temos que viver a nossa vida para não experimentar o mal.
E nós temos que preparar os nossos descendentes para que eles também vivam de uma forma que eles não vejam o mal. Porque hoje até o povo de Deus está vendo o mal entrar dentro das suas vidas. A escolha é minha e sua. Vamos fazer uma reforma no templo. Pastor, o mal está diante dos meus olhos. Todos os dias na minha vida é uma coisa diferente. Todos os dias eu tenho visto os problemas diante dos meus olhos. Pois é, irmão, faça uma reformazinha aí. Abra seu coração diante de Deus. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus te transformar. Coloque como molde a palavra de Deus. Abra seu coração. Não vamos permitir, às vezes eu fico olhando, por exemplo, o que acontece aqui no Pará todo ano. Isso para a gente, eu fico triste com uma situação como essa que a gente vê. O povo saindo atrás de uma coisa que não pode dar resposta, que não pode resolver. É triste. Clamando a algo que não vai ouvir, que não ouve, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não mexe, tem pé, mas não anda, tem que ser carregado nas costas. E às vezes, mas só que às vezes isso não incomoda a gente. Então aquilo que Josias viu, incomodou Josias. E aquilo que ele fez com que Deus chegasse para ele, como hoje eu estou dizendo para você, quem hoje aqui fizer uma reforma na sua vida, você pode estar vendo o mal diante dos seus olhos, mas de hoje em diante seus olhos não verão mais o mal até o dia da sua partida. O que você vai ver são as bênçãos de Deus sendo derramadas na sua vida. É Deus mudando e transformando as coisas que estão diante de você. Nós precisamos fazer essa reforma urgente. Quando alguém chegar lá na sua casa para conversar fiado contigo, você puxa a cortina e diz assim, estou em reforma. Amém?